Eu sou o professor Jefferson Botelho. No encontro de hoje, vamos tratar de um tema importante. Vamos tratar da matéria aplicação da pena. Exatamente. Matéria muito importante para a sociedade brasileira, para o Poder Judiciário, para o sistema de justiça do Brasil. Então, eu gostaria, neste exato momento, de, inicialmente, agradecer a presença de todos, pelo prestígio, pela grande honra de estar assistindo um pouco da nossa aula. Quero mandar um grande abraço, um abraço carinhoso aos meus alunos da Faculdade Alfa Unipac de Teófilo Otoni. Muito obrigado, uma vez mais, pela presença, pelo prestígio de estar nos assistindo aqui hoje neste canal. Então, hoje, a aplicação da pena. Matéria importante, matéria de suma importância para a sociedade brasileira, para o sistema de justiça criminal. Então, vamos trabalhar com a aplicação da pena, que é a chamada fixação da pena, que é a dosimetria da pena. Então, esta é a nossa matéria para o encontro de hoje. Pois bem, a doutrina entende que nós temos três grandes momentos distintos da chamada individualização penal. Nós temos a individualização legislativa, é um processo pelo qual são selecionados os fatos puníveis e cominadas as sanções respectivas, estabelecendo seus limites, seus critérios, tudo isso para determinar a fixação da pena lá na frente. Então, aqui, o poder legislativo, Congresso Nacional, matéria de competência exclusiva é do poder legislativo, estabelecer as condutas ilícitas e, ao lado, a cominação das penas. Não se pode criar tipos penais por nenhuma decisão judicial. Qualquer tipo de tentativa nesse sentido é uma agressão ao sistema legal do Brasil, até mesmo em razão do princípio da legalidade, que é estampado logo no artigo 1º do Código Penal, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Exatamente, está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, como direito fundamental. Nem mesmo a Suprema Corte pode criar tipos penais através de uma decisão. Então, isso é uma garantia, isso é um princípio de garantia do cidadão brasileiro, né, do sistema jurídico, do sistema legal. Então, aqui nós temos a chamada individualização legislativa. Pois bem, a chamada individualização judicial vai surgir quando um fato concreto ocorre na sociedade brasileira. Um cidadão, ele pratica um fato criminoso, surge para o Estado o seu direito de punir, o seu ius puniendi, e aí a própria persecução penal, através de uma investigação ética, de uma investigação civilizada, vai trabalhar com essa questão de investigar o fato e encaminhar ao legítimo detentor da ação penal, né, que é o Ministério Público, se realmente a ação for pública. Neste caso, uma vez provado a existência do fato e também a autoria desse fato, até mesmo em razão do princípio da inevitabilidade da pena, né, o juiz ele é obrigado a sentenciar, salvo raríssimas exceções que ele fica desobrigado a aplicar a pena, mas aí naquela situação de bagatela própria, de bagatela imprópria, que nós já estudamos em nossos textos anteriores. Então, aqui é um processo de elaboração na sentença. Então, aqui é justamente o momento onde se concretiza a chamada individualização legislativa.
que lá atrás comminou de forma abstrata as sanções penais. Bom, uma vez condenado o autor, reconhecida a sua culpabilidade, a sua responsabilidade penal, transitou em julgado, não há mais cabimento de recurso, não se há mais de discutir a chamada presunção de culpabilidade, presunção, enfim, não há mais nenhuma questão nesse sentido. Não há mais que se falar em presunção de inocência. Transitou em julgado, agora surge para o Estado esse momento dramático, que é o cumprimento da sentença, que é o cumprimento da pena. Neste caso aqui, hoje a própria Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210, de 84, ela determina textualmente como se dá esta separação, esse cumprimento, esta individualização executória, através de critérios objetivos. Então, o diretor do estabelecimento penal, ele vai, de posse da sentença penal condenatória, ele vai verificar o delito praticado pelo condenado. Se é delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, se o crime não é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, se o autor ele é primário, se ele é reincidente, se o crime por ele praticado é hediondo, está lá na Lei 8.072 de 1990. Então, tudo isso, o diretor do presídio vai analisar de forma detalhada para fazer essa individualização executória. Então, esse é o momento mais traumático da execução da pena, onde o autor ele vai cumprir a pena em razão da sentença penal condenatória. Bom, os dispositivos legais da matéria em apreço estão lá nos artigos 59 até o artigo 68 do Código Penal e também dispositivos da sentença no Código de Processo Penal, lá no artigo 387. Pois bem, a doutrina ela costuma separar dois grandes critérios para a fixação desta pena. Nós temos o critério bifásico, que é aquele critério estabelecido em duas etapas, foi um critério idealizado pelo grande jurista brasileiro de saudosa memória, Roberto Lira, e nós temos uma outra corrente, e essa corrente é a corrente dominante, dizendo que o critério utilizado para a fixação da pena no direito processual é o critério trifásico, que é o critério adotado expressamente pelo Código Penal brasileiro, consistente em estabelecer a aplicação da pena em três grandes momentos. Esse critério ele deve estar bem claro na sentença penal condenatória. Sua pena de nulidade, ok? Então vai ter um vício grave, porque nós temos aqui um dispositivo legal, um dispositivo imperativo para aplicar a pena. Mesmo porque o réu, o condenado, ele deve saber como é que o juiz chegou naquela pena de 10 anos, naquela pena privativa de liberdade de 15 anos, por que foi aplicada a pena de multa, qual foi o critério adotado para chegar àquele valor estabelecido na sentença penal condenatória. Será que o juiz analisou as circunstâncias judiciais? Será que analisou a capacidade econômica do réu para pagar aquele valor? Então, tudo isso deve estar bem claro, como a luz solar, como qualquer expressão algébrica, para que tenha validade essa sentença penal condenatória. Pois bem, aqui nós temos o detalhamento desses dois critérios importantes para essa fixação, e aí o critério de Roberto Lira e o critério de Nelson Hungria. Evidentemente que a doutrina
estabelece que, em se tratando de pena, nós vamos utilizar o critério bifásico. O juiz vai analisar gravidade do fato, vai analisar circunstâncias judiciais e depois, num outro momento, para estabelecer a quantidade de dias multas, exatamente lá do artigo 49 do Código Penal, ele vai estabelecer também a capacidade econômica do réu, para que ele possa estabelecer o valor do pagamento do dias multa, que será recolhido ao fundo penitenciário. Do outro lado, em se tratando de pena de prisão, pena privativa de liberdade, nós temos esse critério trifásico. E esse critério, eu já disse e repito, ele foi o adotado no direito penal brasileiro, no artigo 68, exatamente. Acompanhem comigo a leitura. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código, do Código Penal. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. As causas de diminuição são chamadas também de minorantes. As causas de aumento de pena são chamadas, na doutrina, de majorantes. E aqui nós temos uma mnemônica para memorizar esse entendimento. Nós temos aqui o Clube Atlético Mineiro, né? Circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes. Então aqui é para fixar. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos Com muita raça e amor, vibramos, com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte vingador. Aqui é só uma homenagem, né, para os atleticanos. A gente sabe que tem outros times melhores, né, principalmente no estado de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é? Na minha Curitiba, né, nosso Atlético lá de Curitiba, que bacana, hein? Né? O próprio Sport lá de Recife, bacana, né, lá do Pernambuco, bacana. Bom, então vamos fazer agora uma simulação. Vamos deixar o futebol de lado para estabelecer aqui uma simulação e um caso hipotético. Nós temos aqui um caso hipotético que eu gostaria de colocar para vocês. O autor César Klaus, de 20 anos de idade, ele mata Caio Jacobs com um golpe de faca. Então, esse fato hipotético é o que será analisado doravante. Klaus mata Jacobs com um golpe de faca. Lembrando que César Klaus é um jovem de 20 anos de idade. Então, no momento da denúncia, o Ministério Público entendeu que trata-se de um homicídio simples, lá do artigo 121 do Código Penal, lá no caput, e aí nós temos uma pena, está em destaque, de 6 a 20 anos de reclusão. Então é este caso hipotético que nós vamos estabelecer agora, essa questão da aplicação da pena, para que nós tenhamos uma simples noção. Evidentemente que o nosso encontro de hoje não tem, né, a intenção exauriente para exaurir uma matéria tão importante como a aplicação da pena no Brasil. Então, tem livros hoje só sobre essa matéria, dado a sua relevância para o sistema de justiça criminal. Então, aqui foi posto esse fato hipotético para que nós, à frente, tenhamos condições de estabelecer um critério trifásico e estabelecer a pena do nosso César Klaus. Vamos ver. Eu disse que o primeiro passo, o juiz ele deve estabelecer a chamada pena base. Então, o primeiro passo, o juiz vai chegar à chamada pena base.
Essa pena base é chamada também de apenamento. A doutrina entende também que essa pena base é chamada de sanção básica. E onde é que o juiz vai estabelecer aqui o valor? Quanto? 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20. Como é que ele vai? Qual é o critério utilizado pelo juiz? Qual é o critério utilizado pelo julgador? Exatamente esse primeiro passo, senhoras e senhores, essa medida exata, esse valor exato, essa quantidade exata da pena, ela é estabelecida no artigo 59. Então vamos ver o que diz o artigo 59. O artigo 59 diz respeito àquilo que nós chamamos de circunstâncias judiciais. São aquelas que pertencem ao juiz de direito, que em torno delas realiza juízo de valor, a fim de valorar cada uma delas, são 8, previstas no artigo 59. Então são 8 circunstâncias judiciais. São essas aqui: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social do agente. O juiz vai analisar também a personalidade, vai analisar os motivos do crime, vai analisar as circunstâncias do crime, também vai analisar as consequências e comportamento da vítima. Então, aqui são as chamadas circunstâncias judiciais. Então, o juiz vai analisar inicialmente a chamada culpabilidade. A culpabilidade é exatamente a reprovação social, em que o crime e o autor do fato merecem a maior ou menor intensidade do dolo ou da culpa. Então, aqui o juiz ele vai analisar em 2 grandes momentos. Primeiro, vai verificar se o crime é doloso. Se for o crime doloso, ele vai analisar a intensidade do dolo. Se for um crime culposo, ele vai também analisar a intensidade, o grau de violação ao princípio do cuidado necessário objetivo, não é? Que é imposto a toda a sociedade a não praticar nenhuma conduta lesiva ao seu semelhante, seja uma conduta imprudente, negligente, ou através da chamada imperícia. Então, aqui há necessidade de se valorar. Evidentemente que a culpabilidade, ela exerce essa função de estabelecer a fixação da pena, esse fator de graduação da pena, mas também é necessário que se diga que essa circunstância da culpabilidade também é uma matéria de direito constitucional, que diz respeito ao princípio da não culpabilidade, que é previsto no artigo 5º, no inciso 57 do Código Penal, também no artigo 29, artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, e o artigo 29 do Código Penal, segundo o qual, quem de qualquer modo concorre para a prática do crime, incide nas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Então, aqui nós temos que a culpabilidade ela tem 3 finalidades precípuas. Ela atua como princípio da presunção de inocência, artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, também como forma de medidor da pena, artigo 29 do Código Penal, e funciona como, além disso, funciona como elemento estruturante do sistema analítico de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Então, aqui nós temos 4 funções importantes da chamada culpabilidade. Mas neste contexto aqui, o juiz ele vai analisar a culpabilidade como fator de graduação da pena, seja no crime doloso, seja no crime
culposo. Uma outra circunstância a ser analisada aqui, senhoras e senhores, são os antecedentes. Trata-se de tudo que existiu ou aconteceu na esfera penal ao agente antes da prática do fato criminoso, sua vida pregressa em matéria criminal. Bom, passado essa fase de culpabilidade de antecedentes, vamos analisar a chamada conduta social do agente. Aqui é o papel do réu na comunidade. Aqui, o réu inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança. Aqui é um trabalho de vida pregressa que, evidentemente, que na própria investigação policial, evidentemente, se for uma investigação qualificada, essa situação vai ser evidenciada no curso da investigação para que, se for o caso, na sentença penal condenatória, reconhecido ou reconhecida a culpabilidade do autor, o juiz possa analisar essa conduta social do agente. Uma próxima circunstância importante é a chamada personalidade, que é um conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida, e aí nós temos a agressividade, a chamada preguiça, frieza emocional, sensibilidade acentuada, emotividade, bondade, maldade, aqui nessa situação de personalidade. A doutrina tem uma tendência de criticar duramente esta circunstância, porque diz que, na verdade, não seria o papel do juiz de direito, do intérprete da lei, analisar esses traços de agressividade, de emotividade, não é? De maldade, de amor. Seria uma parte que não estaria dentro do sistema jurídico de aplicação de pena. Bom, já os motivos do crime são os precedentes que levaram à ação criminosa. Então, aqui também, na fase investigativa, essa motivação, né, o motivo que levou, o motivo desencadeante para a eclosão do delito, deve ficar estampado aqui, evidentemente, nos chamados motivos do crime. Aqui a própria investigação policial vai apontar, né, com precisão esse tipo de motivo do crime. Uma outra circunstância são as chamadas circunstâncias do crime. Aqui, circunstância é o mal causado pelo crime que transcende ao resultado típico. A vítima, por exemplo, era arrimo de família. Então, aqui nesse caso, nós temos as chamadas circunstâncias extrapenais do crime, né? Nessa chamada circunstância do crime. Nós temos também as consequências do crime, e aqui só para desfazer essa circunstância que eu acabo de falar, que na verdade são circunstâncias do crime. Né? As circunstâncias do crime são elementos acidentais não participantes da estrutura do crime, embora envolvendo o delito. Crime praticado no local ermo, o autor foi na casa da vítima, ou a vítima na casa do autor. Então, aqui nós temos uma circunstância acidental. A vítima foi assassinada no dia do seu aniversário, no dia 25 de dezembro, foi assassinada na igreja, foi assassinada quando realizava o aniversário de 15 anos do filho. Então, aqui nós temos o que se chama de circunstâncias, para não confundir com as consequências. As consequências, em verdade, aqui sim, são as consequências extrapenais da conduta do autor. Não é? Vamos colocar que o cidadão, ele tinha uma bicicleta, que ele ia para o trabalho todos os dias, e o autor furtou esse seu meio, único meio de locomoção. Né? O autor, ele acaba de matar a vítima, que era o arrimo de família. Olha só que consequência dramática, além do fato em si. Então, nós temos aqui uma consequência
extrapenal, ok? Para não confundir da circunstância. Circunstâncias são elementos acidentais. Por exemplo, circunstâncias ligadas ao local onde o fato foi praticado. Consequência são circunstâncias extrapenais, como matar o filho único que sustentava a casa, sustentava, né, os pais, os avós, os bisavós. Então, são circunstâncias extrapenais da conduta criminosa. A última circunstância, senhoras e senhores, diz respeito ao comportamento da vítima. E aqui vale, de início, dizer que nada, absolutamente nada, justifica a prática do crime. Aqui não se pode atribuir o comportamento da vítima à existência do delito. Mas a doutrina, ela entende que, em dados momentos, o comportamento da vítima pode levar à prática do delito, ou pode contribuir de alguma forma. Você imagina uma vítima que deixa o carro estacionado numa determinada via pública, um carro aberto, com o celular no banco, ostensivo, não é? Evidentemente que aquele celular, numa sociedade harmoniosa, numa sociedade que respeita os pactos sociais, o carro pode ficar aberto, o celular pode ficar lá. Aquilo pertence a uma outra pessoa. Não cabe ao autor subtrair. Se ele quer um celular daquele que foi subtraído, que ele vai trabalhar. É basicamente essa a ideia. Nada justifica. O comportamento da vítima não justifica. E quem disser isso, né, está na contramão da sociedade. Está na contramão do direito. Então, a doutrina entende que nada de comportamento da vítima pode justificar a prática do delito, mas pode contribuir de alguma forma para a ilicitude. E, neste caso, o juiz vai analisar como circunstâncias judiciais. Então, vai analisar a culpabilidade, antecedentes, conduta social do agente, vai analisar a personalidade, os motivos determinantes do crime, vai analisar circunstâncias do crime, que são circunstâncias acidentais, vai analisar as consequências do delito e, por último, o comportamento da vítima. Bom, e agora? Analisei. Qual é a pena? 6, 7, 8, 9, 10? Senhoras e senhores, a doutrina nos traz pelo menos 3 regras de fixação da pena. Bom, vamos colocar. Primeira regra. Analisou as 8 circunstâncias. Sendo todas ou quase todas as circunstâncias favoráveis ao réu, a pena base deve ficar próxima do mínimo. E aí, o juiz vai analisar 6, 7. Por quê? Porque todas as circunstâncias são favoráveis. Segunda regra de fixação. Quando a maioria das circunstâncias for desfavorável ao acusado, a pena base deve ser fixada próximo da média. Bom, qual que seria a média? A pena média seria somar 20 mais 6, 26. Dividido por 2, nós temos 13. Então, a pena média seria em torno de 13. Então, se a maioria das circunstâncias for desfavorável ao réu, ao acusado, aqui essa pena base, esse primeiro passo, deve ser fixada próximo da média. Agora, a terceira regra. Sendo todas as circunstâncias desfavoráveis ao réu, a pena base pode até mesmo ficar bem acima da média. Aqui o juiz pode estabelecer aqui 14, 15 anos, tiver a mão pesada, 16 anos, evidentemente dependendo até da culpabilidade, que é uma circunstância também muito importante na aferição dessa pena. E aí chegamos à conclusão que essa pena base deve ficar em 7 anos. Tá? Então aqui a maioria é desfavorável, né? Ou a maioria é favorável, na verdade.
né? Então, para início de fixação, vamos estabelecer aqui, hipoteticamente, uma pena base de 7 anos. De 6 a 20, o juiz chegou nessa primeira equação a 7 anos, ok? Então, estamos convencionados a 7 anos. Bom, o segundo passo agora, o juiz vai analisar as circunstâncias legais genéricas. Ele vai analisar as circunstâncias atenuantes, não é? Lá do artigo 65 e 66. Depois de haver analisado todas essas circunstâncias atenuantes do artigo 65 e artigo 66, o juiz vai passar a analisar as circunstâncias agravantes. Então, nesta ordem, nós vamos analisar o artigo 65. Professor Jefferson, por que nós não iniciamos do artigo 61? Porque o artigo 68 manda primeiro analisar as circunstâncias atenuantes, depois as circunstâncias agravantes. Exatamente. O juiz vai lá para a parte à frente do Código Penal, no artigo 65, depois ele retorna no artigo 61, fazendo o exame dessas circunstâncias agravantes. Então, para fins de metodologia da nossa aula de hoje, vamos tratar das circunstâncias atenuantes. Se não, vejamos, neste momento aqui, nós temos uma recomendação, que é uma súmula, que não é vinculante do STJ, mas é uma súmula importante, que todo professor, todo bom aluno que esteja prestando o concurso, o advogado, enfim, todos aqueles que trabalham com aplicação da pena, com direito penal, têm que conhecer essa súmula. Súmula 231 do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Então, se o mínimo legal gira em torno de 6 anos, neste caso, nós colocamos hipoteticamente, de 6 a 20, se houver circunstância atenuante, nesta fase, nesta segunda etapa, o juiz não deve reduzir a pena, considerando o atenuante, abaixo do mínimo legal. Neste caso aqui, não pode fixar a pena, não pode chegar a uma equação de 5 anos, porque o mínimo são 6 anos. Então, neste caso aqui, não pode, ainda que fique comprovado que houve a incidência de uma atenuante. Neste caso, o juiz vai ter que frisar na sentença. Muito embora reconhecida a atenuante, a circunstância atenuante do artigo 65, em razão da confissão do acusado, deixo de considerá-la, considerando que a pena base foi fixada no seu mínimo legal, conforme entendimento da súmula 231 do STJ. É mais ou menos assim. Bom, nós temos uma súmula também muito importante no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é a súmula 42. Então, essa súmula 42, ela tem um enunciado muito importante. Nenhuma circunstância atenuante pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Aqui reproduz o texto da súmula 231 do STJ, mas ela continua. Como nenhuma agravante pode aumentá-la, além do máximo combinado. E foi por unanimidade esse entendimento. Então, aqui, por mais que tenha uma agravante, uma circunstância agravante, por exemplo, uma reincidência, uma futilidade, aqui, neste caso, não pode também conduzir a pena acima do máximo combinado. Aqui não poderia o juiz, neste caso hipotético, determinar uma pena nesse segundo momento de 21 anos, porque estaria contrariando o enunciado da súmula do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
E aqui o exame de todas as circunstâncias atenuantes. Artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Aqui é importante porque fala ser o agente menor de 21 anos. Aqui o entendimento, o legislador deveria ter colocado bem claro isso aqui, né? Ser o agente menor de 21 anos, mas maior de 18. Porque se for menor de 18 anos, nós não estaríamos aqui fazendo essa adequação, né? Porque os menores de 18 anos, até num critério biológico, num critério cronológico, são inimputáveis. Está lá na Constituição, no artigo 228 da Constituição Federal. Também que é reproduzido lá na Lei 8.069, de 90, o ECA. Lei 8.069, o ECA reproduz também. Né? E também o próprio Código Penal, na sua parte geral, tem dispositivo dizendo que os menores de 18 anos são inimputáveis, ficando sendo tratado, evidentemente, através de normas especiais, no caso, a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Então, no momento ali do fato, ele tinha 20 anos, como neste caso hipotético, aqui do César Klaus, nós temos aqui a incidência desta circunstância atenuante, que é chamada de circunstância da menoridade, atenuante da menoridade. Menoridade, evidentemente, maior de 18 anos. Esse é o entendimento sistêmico que nós fazemos desta circunstância atenuante. Ou no momento da prolação da sentença, o juiz percebe que o acusado ele é maior de 70 na hora da sentença, também prevalece essa circunstância atenuante. O desconhecimento da lei também é uma circunstância atenuante. Professor Jefferson, mas nós estudamos lá no início do nosso curso, né, que o desconhecimento da lei é inexcusável, ninguém é dado esse direito de dizer que não conhecia a vigência da lei, mas tem alguns casos hoje no Brasil que até mesmo mais estudioso do direito sabe que aquela conduta é criminosa, não é? Nós temos algumas práticas aí criminosas ou contravencionais ligadas ao tipo de comportamento desprezível com o hino nacional, com a bandeira nacional, que grande parte da sociedade não sabe que aquela conduta é criminosa. Evidentemente que o cidadão não vai dizer que eu matei, mas eu não sabia que matar era proibido no Brasil. Evidentemente que algumas condutas, até mesmo de acordo com o comportamento social, com a vivência em sociedade, já nos traz esse entendimento que aquele comportamento é ilegal. Eu não posso dizer que subtraindo o celular, não posso dizer que subtrair celular, eu não sabia que subtrair esse celular era conduta proibida. Evidentemente que isso evidentemente que não vai ser aderido aí pelo juiz, né? Porque vai analisar, inclusive, o comportamento social da vítima, a inserção da vítima, às vezes mora em locais desenvolvidos, tem uma formação desenvolvida, então dificilmente pode alegar esse desconhecimento da lei. Bom, aí nós temos aqui uma outra situação importante também, que são as circunstâncias atenuantes, lá do inciso 3º. Ter cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, ter procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Então, nós temos aqui uma circunstância atenuante, mas temos também uma causa de diminuição de pena
lá no artigo 16, que é o chamado arrependimento posterior, né, nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, aqui o juiz vai analisar se esta conduta se trata de circunstância atenuante ou causa de diminuição de pena, que aí seria um terceiro momento e não nesse momento aqui. Bom, ter cometido o crime ainda, ter o agente ainda cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. É um outro comportamento aqui importante. Ter confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Aqui é uma circunstância atenuante. Dependendo dessa confissão, isso pode configurar, inclusive, uma delação premiada, que aí não vai ser tão somente uma circunstância atenuante, mas pode configurar uma causa de diminuição de pena ou até mesmo até o chamado perdão judicial para algumas condutas hoje com previsão não só, né, na Lei 12.850 de 2013, que é a lei que trata da delação premiada, que trouxe uma nova roupagem agora, mudando inclusive o nome para colaboração premiada. E mais, ter o agente cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou, não é? E aqui nós temos as circunstâncias atenuantes. Tem uma outra circunstância atenuante do artigo 66, que é chamada de circunstância inominada, né? A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. É a chamada circunstância atenuante, inominada. Ok? Bom, o juiz analisou todas essas circunstâncias atenuantes. Vamos passar agora ao exame da chamada circunstância agravante, lá do artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. A reincidência. Então, determinou que o cidadão é reincidente, é circunstância agravante. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Aqui, evidentemente, que no caso do homicídio, não haverá essa incidência, porque a futilidade e a torpeza já são motivos previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, inciso 2º do Código Penal, que já qualifica a pena deixa de ser de 6 a 20 anos para ser de 12 a 30 anos. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Essa alínea B também está prevista textualmente como homicídio qualificado. Evidentemente que, em se tratando de homicídio, essa circunstância também não será valorada neste momento. Ter o agente cometido o crime, a traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Aqui também, senhoras e senhores, nós temos uma qualificadora específica para esses modos da prática do delito, tá? Da prática do delito. Bom, também com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa causar perigo comum, né? Que podia resultar perigo comum. Aqui também são meios insidiosos e meios cruéis. Em se tratando de homicídio, mais uma vez, eu volto a frisar essa observação do artigo 61. Quando não qualificam o delito
ou delito ou crime é que haverá a incidência dessa agravante. Ter o agente cometido o crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge também é uma circunstância agravante. A linha F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas ou de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Também uma outra situação aqui de circunstância agravante. Ter o agente cometido o crime ainda com abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. A linha H, contra criança, contra maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. E mais que isso, veja bem, esse rol é muito extenso. Ter o agente cometido o crime quando o ofendido estava sob a sua imediata proteção da autoridade. A linha J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. E, por último, em estado de embriaguez pré-ordenada. E ainda no artigo 61, assim como fez o artigo 66, lá na circunstância atenuante, aqui nós temos agravantes no caso de concurso de pessoas. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove, organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Isso lá no direito penal militar é chamado de cabeça. Aquele que articula, que tem o planejamento, que tem ali ascendência todos sobre os demais asseclas do delito. E mais que isso, aquele que coage ou induz outrem à execução material do crime. Bom, e mais que isso, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Evidentemente que aqui é um motivo de torpeza, que já é qualificado lá no caso de homicídio, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Bom, e aqui agora, como é que fica essa situação da pena intermediária? Neste momento da segunda etapa, nós chamamos de pena intermediária. Então, aqui vamos voltar ao nosso caso hipotético. Eu disse que o acusado, na prática do crime, ele tinha 20 anos. Se ele tinha 20 anos, ele é menor de 21. Sendo menor de 21 anos, nós temos a incidência aqui das circunstâncias da menoridade. Artigo 61, inciso 1º, primeira parte do Código Penal. E mais que isso, ele confessou o delito. Ele foi coadjuvante com o sistema de justiça. Foi lá e confessou a prática do delito, inclusive contou detalhes, que é a chamada confissão qualificada, que é uma forma de dizer por que aconteceu e depois apresentar um motivo. Neste caso, nós tínhamos lá atrás a pena base estabelecida em 7 anos. Aqui o juiz analisou essas duas circunstâncias atenuantes, as circunstâncias da menoridade e também da confissão, e ele resolve diminuir 1 ano por essas duas circunstâncias atenuantes. A pena vai voltar, essa pena que é intermediária, para 6 anos. Ok? Tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá. Então, hipoteticamente, nós temos aqui uma pena intermediária. Essa segunda etapa, ela é chamada na doutrina de pena intermediária. Então nós estamos com 6 anos. Só que agora é o contrário. Analisando todas as circunstâncias atenuantes,
o juiz não depara com nenhuma delas. Ele não é menor de 21 anos, não é maior de 70 na data da sentença, enfim, ele não confessou o delito, pelo contrário, negou de forma peremptória a participação no crime, mas o juiz entende que, o juiz percebeu que ele é reincidente. Que ele é reincidente, aqui neste caso, como nesta operação, a lei não traz uma quantidade que atenua ou uma quantidade que agrava, neste caso, o juiz, por entender que ele é reincidente, já experimentou as agruras do sistema prisional, que não é uma coisa boa, e voltou ainda a delinquir, mais uma vez ele ofende os interesses da sociedade, ele viola com o seu comportamento o interesse da sociedade, o juiz aumenta de 1 ano, pode chegar a 8. Então aqui nós temos um caso de incidência da atenuante, que o juiz diminui, e deste lado nós temos a incidência de uma circunstância agravante que o juiz aumenta. Lembrando que não existe um quanto. Aqui o juiz ele vai analisar até mesmo qual foi a incidência dessa circunstância, ou agravante ou atenuante, para diminuir 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo da incidência. Bom, só que agora é uma situação muito interessante. Aqui, esse nosso autor, César Claus, ele é menor de 21 anos, né? Ele é menor de 21 anos, não é isso? E ele é reincidente. Então aqui nós temos essas duas situações. Qual é a atenuante que vai sobrepujar? A circunstância atenuante de 21 anos, da menoridade, né? Não seria o Caio, aqui seria o César. O Caio, no nosso caso específico, é a vítima, viu, gente? O Caio, no nosso caso hipotético, é a vítima, ok? Só para corrigir, para não deixar o pessoal aí embaralhado com essa situação. Caio aqui seria a vítima. Então, nós estamos trabalhando aqui com o César. Né? O César tem 20 anos na prática do delito, nós temos uma incidência atenuante, mas ele é reincidente. Ele é reincidente. Mas como é que pode, professor Jefferson? Não, no dia do aniversário dele, nos 18 anos, ele praticou um crime, foi julgado com muita rapidez pela justiça brasileira, né, que, na verdade, não é uma prática corriqueira, um processo demorar muito pouco tempo, né, pelo contrário, o processo geralmente ele é moroso aqui no Brasil, e a gente tem visto isso aí todos os dias no sistema forense. Bom, neste caso, o juiz opta de acordo com o entendimento do artigo 67. Concurso de circunstâncias entre agravantes e atenuantes. Exatamente, está até em vermelho, para dar um destaque maior na nossa aula. Artigo 67 do Código Penal. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade e da reincidência. Bom, neste caso aqui, nós temos o quê? Nós temos, voltando aqui, vamos lá, Jefferson Botelho, 20 anos é uma circunstância atenuante. Reincidência é circunstância agravante. Bom, qual que vai prosperar? Qual seria a circunstância preponderante? Aqui, neste caso específico, é aquela circunstância ligada à personalidade. Ou seja, o jovem delinquente de 20 anos, ele está ainda com a personalidade em formação. E aqui, neste caso específico, adotar-se-á a chamada circunstância atenuante ligada à menoridade, porque ela é preponderante quando diz
respeito à chamada personalidade. Aliás, a doutrina brasileira entende que essa atenuante ligada à personalidade, ela sobrepuja, ela prepondera sobre as demais circunstâncias judiciais no Brasil. Então, se vai prevalecer a menoridade, um menor de 21 anos, no caso 20 anos, a pena intermediária, que nós tínhamos 7 anos, o juiz ele pode diminuir 1 ano, vai chegar a 6 anos. Ok? Então, tudo aqui num caso hipotético, para chegarmos agora no chamado terceiro passo. E aí nós já estamos encaminhando para o final do nosso encontro aqui neste canal. É a terceira etapa do sistema trifásico. Aqui nós vamos trabalhar as causas de diminuição, que são as minorantes, e as causas de aumento, que são as minorantes. Está até invertido aqui a nossa colocação. O computador aqui ele não acompanhou o nosso raciocínio. Né? Causas de diminuição são minorantes. Causas de aumento são majorantes. É só inverter aqui para ficar tudo certinho. Né? O computador é um computador obsoleto e não acompanhou aqui o raciocínio do professor. Então vamos lá, senhoras e senhores, trabalhar as causas de diminuição, que são as minorantes, e as causas de aumento, que são as majorantes. Bom, podem ser circunstâncias legais genéricas, porque estão previstas na parte geral, mas essas circunstâncias também, elas podem estar previstas na parte especial, quando são chamadas de circunstâncias legais específicas. É só para introduzir aqui a nossa terceira etapa do sistema trifásico. As causas de aumento ou diminuição, por integrarem a estrutura típica do delito, elas permitem a fixação da pena acima do máximo em abstrato, prevista pelo legislador, como também admitem o estabelecimento da pena abaixo do mínimo. Neste caso aqui não tem aplicabilidade a súmula 231 do STJ, nem mesmo a súmula 42 do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que proíbem essas duas súmulas de forma peremptória esse tipo de incidência abaixo ou acima na segunda etapa do sistema trifásico. Aqui não tem nenhum óbice legal para que ocorra. Professor Jefferson, mas será que as causas de aumento, causas de diminuição, não geram uma confusão com atenuantes e atenuantes? Lá do artigo 61, do artigo 65 do Código Penal, nós estabelecemos um quadro, né, uma sinopse, para facilitar o entendimento dos senhores. Bom, de um lado nós temos as circunstâncias agravantes ou atenuantes, que são aquelas consideradas na segunda etapa da aplicação da pena. As causas de aumento e diminuição são consideradas na terceira etapa. Então, a primeira grande diferença, e uma diferença substancial. Agravantes, atenuantes. O juiz está adstrito aos limites legais. Está lá na súmula 231. Causas de aumento e diminuição. O juiz não está adstrito aos limites legais, podendo, inclusive, ultrapassar a pena máxima. Terceira diferença. O quanto de causa de aumento fica a critério de juiz. Aqui no caso das atenuantes e agravantes, porque a lei não traz, né, a lei brasileira, a lei penal brasileira não traz um valor, né, um valor taxativo. Nesse caso, o juiz vai ter que estabelecer o quanto que vai aumentar em razão da agravante ou o quanto que vai diminuir em razão da circunstância atenuante. Do outro lado, nós temos que o quanto tem previsão legal, ainda que variável, de 1 a 2/3, da metade, de 1/6 a 1/3. Então, isso são chamadas circunstâncias
que aumentam ou que diminuem a pena. E aí nós temos uma outra situação importante na chamada qualificadora, para não atrapalhar aqui o nosso entendimento. Na qualificadora, nós temos o ponto de partida do cálculo da pena. É como se fosse uma substituição do preceito simples. Né? Uma qualificadora, por exemplo, uma qualificadora do furto, quando há rompimento, quando há destruição para a subtração da coisa. Não é? Então, assim, nós temos determinadas qualificadoras no furto, né? O furto praticado mediante escalada, praticado com o concurso de 2 ou mais pessoas. Nós temos uma qualificadora do feminicídio, no caso do crime de homicídio. Nós temos uma qualificadora funcional também no caso do crime de homicídio, que foi criada pela Lei 13.142 de 2015, quando o crime é praticado contra a autoridade ou agentes da autoridade em relação da função, né? No exercício da função ou em relação a ela. Então, são qualificadoras do artigo 121 do Código Penal. Bom, então nós temos aqui uma causa de aumento de pena. Um homicídio simples que foi praticado contra menor de 14 anos. Nós temos uma pena intermediária de 6 anos, que foi na segunda etapa, e aí nós temos agora uma causa de aumento na parte especial, aumenta de 1/3 em razão da vítima ser menor de 14 anos, está lá no parágrafo 4º do inciso do artigo 121, e aí nós temos aqui uma pena intermediária de 6 anos, o juiz resolve aumentar 1/3, então nós temos aqui uma pena de 8 anos, que seria uma pena definitiva se ficar só aqui, né? Aqui nessa terceira etapa, o juiz está buscando a chamada pena definitiva. Então, aqui se nós temos um homicídio praticado contra menor de 14 anos, se houver a incidência dessa causa de aumento de pena, o juiz pode aumentar a pena de 1/3. Nós tínhamos uma pena intermediária de 6 anos, ele vai aumentar 6 anos a pena intermediária, mais 1/3, que é a causa de aumento de pena, em razão de o crime ter sido praticado contra menor de 14 anos, vamos chegar aqui a 8 anos. Bom, então agora nós temos uma outra causa, só que agora é uma causa de diminuição de pena. Vamos colocar lá um homicídio tentado, né? O resultado não adveio por circunstância alheia à vontade do autor. Está lá no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Então, nós temos uma pena intermediária de 6 anos, né? E aí menos 1/3, vamos colocar que o juiz chegou a 1/3, dependendo da chamada tentativa perfeita ou tentativa imperfeita, quanto mais ele caminha para a prática do delito, né? Isso a gente estuda na chamada teoria do delito. O juiz resolve diminuir 2 anos, 1/3, ele chega a uma pena definitiva em 4 anos. Bom, agora nós temos o concurso de causas de diminuição na parte geral e na parte especial. Aqui vai haver a incidência das duas diminuições. E aí nós temos, neste caso hipotético, o chamado concurso homogêneo de causas de diminuição de pena. Então, nós temos uma causa de diminuição prevista na parte geral. Então, neste caso, quando houver esse concurso homogêneo, 2 causas de diminuição na parte geral, haverá a incidência das duas, né? Deve aplicar as duas. No entanto, é interessante ficar bem frisado que o princípio adotado para esta aplicação é o princípio da incidência cumulativa. Ou seja, o juiz diminui a primeira causa, a primeira fração, e a segunda recai sobre a pena já diminuída. Então, aqui eu coloquei um exemplo hipotético. Então, vamos colocar uma pena intermediária de 6 anos. Então, nós temos 2 minorantes com a mesma fração, diminuindo a metade. Então, nós temos aqui que a primeira equação, nós temos 6 anos, que é a pena intermediária, menos a metade, dá 3 anos. Na segunda equação, nós temos que recair a outra metade
sobre a pena já diminuída. Então, nós pegamos aqui 3 anos, então 3 anos menos a metade, nós vamos chegar a uma pena definitiva de 1 ano e 6 meses. Por que não se adotava aqui, ou não se adota, esse princípio da incidência isolada? Para não correr o risco de chegar à chamada pena zero. Por exemplo, você diminui a metade de 6, que é a chamada pena intermediária, é igual a 3. Você diminui uma segunda incidência, também de 3 anos, nós vamos chegar a 6 anos. Menos 6 é igual a 0. Então, neste caso do concurso homogêneo de causas de diminuição de pena, vai aplicar as duas causas de diminuição de pena. Entretanto, o sistema adotado, o princípio adotado, é o princípio da incidência cumulativa e não princípio da chamada incidência isolada. Calma, que já estamos chegando ao fim. Aqui nós temos um detalhamento muito importante para diferenciar a primeira, a segunda e a terceira fases na chamada aplicação da pena, na teoria geral da pena. Na primeira etapa, nós temos a pena base, o juiz analisa as chamadas circunstâncias judiciais do artigo 59, são 8 circunstâncias, dentre as quais culpabilidade, antecedentes, motivos, conduta social, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima. Aí o juiz vai ter que estabelecer entre o mínimo e o máximo. Na segunda etapa, nós temos as chamadas circunstâncias agravantes, do artigo 61 e 62, e depois circunstâncias atenuantes, artigo 62 e artigo 66. São as circunstâncias atenuantes, né? São artigo 65 e o artigo 66. Mais uma vez o computador aqui está nos traindo, mas a gente não vai desistir de corrigir, viu, computador? Então, circunstâncias atenuantes, artigos 65 e 66, tá bom? Artigos 65 e 66. E do outro lado nós temos a terceira etapa, que é a chamada terceira fase. São as causas de aumento, que nós chamamos de majorantes, e causas de diminuição, que nós chamamos de minorantes. Aqui tem valor certo, ainda que seja fracionado, de 1 a 2 terços, de 1 terço até 1 sexto, da metade e por aí vai. Então aqui nós teríamos ainda, para alguns autores, um quarto passo, né, que seria uma análise de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito e fixação do regime de cumprimento da pena. Lá é de um juízo de valor que é feito quando a pena é aplicada até 4 anos, o crime não é praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, prevalecendo alguns outros pressupostos de ordem subjetiva, o juiz ele pode substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Evidentemente que esse exame passa pelo artigo 43 da Lei 9.714 de 98, que deu uma nova roupagem, né, a essas penas restritivas de direito, lá do artigo 43 e seguintes do Código Penal, né, a prestação pecuniária, a limitação de fim de semana, a prestação de serviço à comunidade, enfim. Então, hoje nós encerramos, uma vez mais, a nossa matéria. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu sei que tomei muito tempo de vocês. É uma matéria extensa, mas muito importante para o conhecimento de vocês, quem vai trabalhar com direito penal, mesmo quem não vai trabalhar com direito penal, que vai prestar um concurso público. Isso, com certeza, é inevitável o examinador solicitar uma questão de aplicação da pena, e isso é muito importante para o conhecimento de vocês.
Então, eu gostaria de agradecer uma vez mais o carinho de todos vocês, em especial aos meus alunos da Unipac, Alfa Unipac, de Teófilo Otoni, Vale do Mucuri, a minha querida Teófilo Otoni. Agradeço a todos e até a próxima oportunidade.